O tema dessa noite é: a unção vem de Deus, mas ela é comparada ou comprada com renúncia. Anotou? A unção vem de Deus, mas ela é comprada com renúncia. Que isso, pastor? Eu tenho que comprar unção? Você vai aprender hoje que tem. Porque ela não vem de graça. Ela é comprada com renúncia. Eu vou fazer uma introdução aqui. Você preste atenção, não fique com sono, mas é para entrar naquilo que eu quero falar com vocês, tá bom? Quem lembra o que eu falei semana passada? Domingo passado. Foi o quê? Qual foi o tema? Por que a minha oração não é respondida? E quantos foram os motivos? 6. Já está aplicando ele na vida? Se você aplicar, você vai ter resposta rapidinho. De tudo que você quer. Não é só na área que você está buscando, é em todas as áreas. Porque você é um ser tricotômico. Você tem corpo, você tem alma, você tem espírito, sim ou não? Todo mundo que está aqui acredita nisso? Você não é um espírito ambulante, tu não fica andando por aí assombrando o povo. Mas você é um espírito que habita dentro de um corpo e tem uma alma. E o que é a alma? Emoções, sentimentos e desejos. Amém por isso? Todo mundo sabia isso? Então preste atenção no que você vai aprender hoje. Hoje eu vou falar sobre unção. Como é que eu tenho unção, pastora? Eu quero ser usado, eu quero ser ousado. Eu quero ser uma pessoa que pregue, que cante, que dance, que faça algo no reino. Eu não quero ficar parado. Então você tem que prestar atenção, porque Deus quer te usar de uma forma poderosa. Sabemos que existe uma diferença entre o Espírito Santo e a unção que ele confere. Mas especificamente, ele é Deus. Você acredita nisso? Em toda a totalidade. Não podemos imaginar o Espírito Santo como um fantasminha ou um amiguinho imaginário das criancinhas. Nós precisamos tratar o Espírito Santo como uma pessoa do qual ele é. Nós não cantamos aqui? O Espírito de Deus, né? Enche-me, né? Vem sobre mim. Então, se você não conhece ele, você não vai pedir para ele vir sobre você. Ele não vai vir porque ele é sensível. Então, ele precisa vir de uma forma que te abrace de uma tal maneira que você seja totalmente dependente dele. Amém? Por isso, ele não é uma pessoa de carne e osso, o Espírito Santo. E nem é uma pessoa que ocupa um espaço como nós ocupamos agora aqui nessa sala, aqui nessa igreja. A pessoa que ocupa espaço, ele é Jesus. Ele tem uma forma corpórea, um nariz, uma boca, um corpo, porque ele ressuscitou no corpo. Vocês sabiam disso? Jesus ressuscitou no corpo. Não tem corpo de Jesus, nem restos mortais de Jesus. Qualquer templo de qualquer Deus por aí vai ter restos mortais, não vai ter? De Buda, você vai lá na China, no Japão, vai ter os restos mortais. De Maomé vai ter os restos mortais. De qualquer líder espiritual vai ter restos mortais. Mas o nosso líder ressuscitou. Ele não está aqui, ele vive e ele reina. Ele tem uma forma com braços, com pernas. Nós somos feitos à imagem dele. Cristo está descrito lá em Romanos 8, 29. Olha só, vamos ver. Romanos 8, 29. Para você acreditar no que eu estou falando, que ele tem um corpo. Vamos ler, ó. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem, ó, nós aqui, conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então fala para o seu irmãozinho, você é irmão de Jesus. Você é irmão, ele é o teu irmão mais velho, mas ele é teu irmão, amém? Só que não trata ele na camaradagem não, porque ele é espírito e ele é Senhor. Tem gente às vezes que esquece disso e esquece do Salmo 2, que tem que apresentar Deus com temor e tremor. Então tem que ter respeito, amém? Ok. O Espírito Santo, ele não é assim. Como você imagina Jesus, de uma forma, porque até desenham Jesus, né, de cabelão, de barba. Ele era judeu.
Ele não é dessa forma. O Espírito Santo, ele é espírito, ele é coexistente, ele é eterno. E quando a Bíblia diz em Hebreus 10, abra lá, Hebreus 10, 5 e 7, que Deus fez o corpo para o seu filho, ele não disse que ele fez um filho, ele fez um corpo para o filho. E esse corpo, ele tem vida. Olha que coisa interessante, vamos ler até o 7. Por isso, ao entrar no mundo, ou seja, Jesus teve que entrar no mundo. A gente cantou essa música aqui, né? Que Maria, ela gerou Jesus através do Espírito Santo. Ela não fez sexo com o homem. Ela recebeu, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então aconteceu isso aqui, ó. Quando ele entrou no mundo, Jesus, ele disse, ó, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Até o 7. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, vamos ler? Eis aqui estou. E no rolo do livro, que é a Bíblia, está escrito ao meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então perceba, Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. E você também veio estar aqui para fazer a vontade do Pai. Enquanto você não entende isso, você fica rodando, tentando procurar algum lugar, alguma missão, alguma estratégia, algum propósito para você. Porque nós somos seres adoradores. E quando a gente não adora aquele que é digno de toda adoração, a gente vai adorar qualquer coisa. Entendeu? A gente adora o carro, a casa, o irmão, a namorada, o tio, o primo, o avô, enfim, qualquer coisa você vai buscar para adorar. Quando na verdade Deus quer ser morada dentro de você. O Cristo, ele recebeu um corpo e habitou dentro do ventre de Maria. Aquela palavra que falava, aquela palavra era o Filho. E foi essa palavra que criou forma corpórea e habitou entre nós. Foi essa palavra que se encarnou. O Espírito Santo, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele manifestou com toda a sua totalidade a partir do Pentecoste. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele manifestava-se e entrava e habitava em quem? Nos profetas, nos reis, no próprio rei Davi. Ele disse que para o Senhor assim no Salmo 51:11, não retire de mim o teu espírito. Olha como é que você sabe. Então como é que ele não estava no antigo? Ele estava no antigo, mas estava de uma forma oculta, com vento que soprava, mas ele habitava nos profetas que serviam ao Senhor. Amém? Já no Novo Testamento, ele tinha uma promessa, que o Espírito Santo que habitava nos profetas, nos sacerdotes, nos reis, ele viria a partir da cruz, habitar em todos nós, em toda a carne e em todo aquele que crê em Jesus. Então perceba, não é de qualquer maneira. Não é em toda pessoa que ele habita, é naqueles que acreditam em Jesus. Entenderam? Olha a responsabilidade. Então, se as pessoas dessa terra não acreditam na obra de Cristo, qual é o espírito que habita nelas? Hein, irmãos? O espírito do mundo, o espírito maligno, o espírito que não faz parte da nossa convivência com a eternidade. Ele até faz, mas da parte errada, da parte das trevas. Eu não quero estar nas trevas, e você? Então vamos aprender. Abre lá, Gálatas 3,14. Vamos anotando. Vamos crescendo. Gálatas 3,14. Deus deu essa bênção para a gente lá em Abraão. Ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós. Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, olha a letra maiúscula, o Espírito prometido. Então, desde Gênesis, o Senhor vem soprando esse Espírito até chegar em nós, através de Jesus, para ele habitar
dentro de mim e de você. Olha que responsabilidade você ter um corpo terreno, mas um ser espiritual divino habitando dentro de você. Isso é muito forte. Qual é a bênção de Abraão? Fala comigo, Espírito Santo. Em Jesus Cristo nós recebemos essa promessa que foi feita para Abraão. Então a verdadeira promessa do Espírito Santo não foi só dada em Joel, porque lá em Joel capítulo 2 vai falar que o Espírito é derramado sobre toda a carne, não é isso? Quem está fazendo STB sabe. Em Joel nós temos uma compilação dessa promessa, pois a promessa ela foi feita para Abraão. Joel ele declarou essa profecia que o Espírito Santo ia ser derramado nos patriarcas, nos profetas, nos reis e seria também derramado sobre nós, a igreja do Senhor, sobre toda a carne. Agora não é só os reis, porque nós agora somos sacerdotes do Senhor. A gente não canta aqui, acabou de cantar aqui. Geração eleita, sacerdócio real. Gente, o que é sacerdócio? O que é geração eleita? Você não é pouca coisa. Você não é bastardo, você é filho. E filho é herdeiro. Filho tem patente, filho tem casa, filho tem pai, filho tem comunhão. Eu duvido que um pai que está aqui, levanta a mão quem é pai. Levanta a mão quem é mãe. Por mais que o seu filho esteja te entristecendo, te magoando, você nunca vai mandar seu filho embora de casa. Vai, pai. Vai, mãe. Duvido. Porque você tem coração, cuidado, proteção, zelo. O dia que você for pai, você for mãe, jovem, você vai ver isso, a responsabilidade que é de cuidar um filho, de cuidar de uma filha. Sim ou não? Imagine Deus cuidando de todos nós. Meu Deus! Esses filhos me dão trabalho, mas eu o amo. Esses filhos lutam, mas eu os amo. Ele é zeloso. Oh, glória! Agora preste atenção no que eu vou falar. Tudo o que Deus é, você recebe gratuitamente. Vamos repetir? Tudo o que Deus é, eu recebo gratuitamente. Agora, tudo que Deus tem, a gente paga um preço para receber. Diferente, hein? Vamos pensar, porque às vezes as mensagens não fazem você pensar. Você só dá glória e aleluia e não pensa. Por isso que eu gosto que vocês anotem. O que Deus é, nós chamamos de atributos, qualidades. O que Deus é. Quais são as qualidades que Deus tem? Isso aí. Onipotente, onipresente, onisciente, soberania, governo, poder. Agora, o que Deus tem é chamado de produtos do Espírito. Ele tem uns produtos que você pode receber. Mas para receber, aí vem o contexto do tema. Você tem que renunciar. Porque nada é de graça. Exemplo, você é um comerciante, você não vende produtos? A pessoa chega lá, não, eu quero isso. Sai ganhando? Não. Porque tudo é uma troca. Vocês estão entendendo? Então, para você chegar onde Deus quer, você tem que descer e comprar o que Deus tem. É forte o negócio. Produtos de Deus, vamos lá. Atributos comunicáveis, é o que Deus tem. E atributos incomunicáveis, é o que Deus é. Vou te ensinar. O que são atributos? É o que faz você ser. Não é o que você é agora, mas o que você vai ser quando o Espírito entra dentro de você. Fica quietão, dá glória a Jesus. Exemplo, você é um pai, isso é um atributo, é uma qualidade. Nem todo mundo é pai. Você é uma mãe, é um atributo. Você é um filho, é um atributo. Você tem um espírito, é um atributo. Porque nem todo mundo tem o Espírito Santo.
Vocês estão entendendo? Você também é um empresário, é um atributo, é uma qualidade. Nem todo mundo nessa terra é empresário e vai ser. Pode ser empregado. Você também é um professor, é um dom, é um talento ser o professor. E tem uma palavra no grego que diz assim, morfar. Fala comigo, morfar. Sabe o que é isso? Metamorfose. É a transformação. Não é morfar, não. É mor, com R. Morfar, metamorfose. Podemos manifestar em um só dia vários atributos, mesmo sendo uma pessoa só. Isso acontece muito com as mulheres. A gente lava, passa, cozinha, faz faxina. O homem não. Fala só isso aqui. Eu vou fazer só isso. Mulher não. Mulher faz tudo ao mesmo tempo. Não é assim não, mulher? O homem não consegue, mas é da natureza dele. Nós conseguimos, porque nós fomos forjadas para isso. Cadê o glória das mulheres? Aleluia. Por exemplo, agora, Deus é soberano. Esse atributo, ele é comunicável e incomunicável? Pastora Mitch não dá deixa, pastora Mitch. Ele é soberano, ele é comunicável ou incomunicável? Porque ninguém aqui nessa terra é soberano. Só Deus é soberano. Amém? Deus sozinho, ele é soberano. Isso é um atributo incomunicável. O André já falou, Deus é onipotente. É comunicável ou incomunicável? Deus é amor. E aí? Comunicável ou incomunicável? Muito bem. Então fala assim, seu pai é amoroso. Então você tem que ser love you, mon amour. Mesmo às vezes você não querendo, com raiva no coração, mas você tem que lembrar que você serve um papai que é amoroso. Dá um sorriso bonito. Aleluia. É difícil, irmão. Esse atributo, ele é comunicável. Por quê? Porque ele comunica o seu amor conosco e nós devemos manifestar. O Espírito Santo também tem esses atributos, comunicáveis e incomunicáveis. Ele também é soberano, ele é onisciente. E isso não é comunicável, mas ele também tem um atributo comunicável. E agora eu entro na mensagem. Fala comigo, unção, poder, autoridade, dons. Isso ele comunica. Então, para você chegar nesse patamar, você tem que comprar. E eu vou te explicar. Porque tem muita gente por aí enganando a gente, achando que tem unção e não é unção, é dom. Unção, poder, autoridade, dom. Isso é para mim e é para você. Repita comigo. Tudo que Deus tem, e que ele se comunica, você paga o preço para receber. E tudo que Deus é, a gente recebe de graça. Impressionante. Porque a graça é favor e merecido. Eu não mereço, mas ele me dá. A soberania dele atua na minha vida. O poder do alto dele, o onipotente, onipresente, onisciente, atua na minha vida. Eu não estou lá, mas ele está, ele já viu o meu futuro. Então atua de graça, porque é misericórdia. Quem está entendendo? Amém. Aleluia. Olha o que está escrito em Gálatas 4, 6 e 7. Gálatas 4, 6 e 7. Diz assim: porque vocês são meus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Aonde? No nosso coração. E esse Espírito, Lia, ele está clamando, Abba Pai, vai para o Pai, vai para o Pai, ouve o Pai, fica atento com o Pai. Vocês estão entendendo? Assim você já não é mais escravo, meu irmão. Tem muita gente que é escravo, porque não tem intimidade com Deus. Não louva, não adora, não busca, não sabe quem Deus é. Por quê? Porque não sabe o que Deus faz através do mover da adoração e do Espírito que te governa. Está ali, ó. Assim você não é mais escravo, porém você é filho. E você sendo filho, também é o quê? Herdeiro de Deus. Então perceba, quando você chega nesse ambiente de glória, que o Espírito de Deus se manifesta, você tem que estar conectado
conectado com o eterno, para ele descer sobre você e mostrar para você o que você tem que fazer. Porque se você não está conectado com ele, você não vai entrar. Você vai chegar vazio, vai sair vazio. Vai sair. Por quê? Porque a tendência do homem é olhar o fora e nunca o dentro. Vocês estão entendendo? Romanos 8:14. Romanos 8:14. Olha que interessante isso. Romanos 8:14. Porque, no meu está assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Ó, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então perceba, você não pode mais ser guiado por qualquer espírito. Você não pode ser guiado pelas suas vontades, pelos seus achismos. Ah, eu acho, eu estou achando, eu estou pensando. Não é isso. Você tem que pegar a Bíblia, orar e pedir. Meu Deus, Deus está mandando eu sair da Babilônia. Isaías 14, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor, e eliminarei a Babilônia, o nome do sobrevivente, o filho, o neto, diz o Senhor. O que Deus está falando? Eu preciso eliminar o sistema da Babilônia da sua vida, o sistema do mundo, as práticas do mundo, os achismos do mundo. Se você é meu filho, você tem que viver conforme a minha palavra. Vocês estão entendendo? Você também é um empresário, diz o Senhor. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e precisa agir conforme o que está escrito. Quando a gente recebe Jesus, automaticamente essa pessoa que se diz o Espírito Santo, ele vai se assentar no nosso espírito. E na mesma hora, de uma maneira automática, ainda não tenhamos manifestado nenhum dom, ainda que não tenhamos Cristo gerado em nós, o Espírito Santo, ele já está sendo ele, e ele começa a gerar e produzir o que nós chamamos de novo nascimento. É por isso que quando a gente fala assim, aquela música, né? Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Tem muita gente que não nasceu de novo, tomou só um banho. Não nasceu de novo. Não nasceu, porque nada mudou. O caráter é o mesmo, a conduta é a mesma, a língua é maior que meu Deus do céu. Como é que a pessoa quer Cristo dentro dela? Não tem como, irmão. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. Lá nas outras religiões, que eu não quero levar aqui, é coisa da internet, mas nas outras religiões fala assim, o meu cavalo está sentado aqui nas minhas costas. Já ouviu falar isso? Quem era das outras religiões? Quem era das outras religiões aí? Não era assim? E agora, quem está sentado em você? Acabei de ler. Quem que se assenta? O Espírito Santo. Ele que entra e faz morada. Oh, glória. Uma criança, meu irmão, ele é gerado aonde? Numa bolha d'água. A terra foi gerada no meio de água. Que pairava sobre a face das águas. Quem pairava? O Espírito Santo. Quem parou ou pariu e ajudou a parir e pairou em Maria? Espírito Santo. Quem gerou Jesus em nós? Então, como funciona, pastor Elaine? É assim, ó. Você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele vem, ele paira sobre você. E ele assenta o Espírito dele. E ele começa a confeccionar Jesus em você. Coisa linda, né? E como se Jesus estivesse nascendo dentro de você naquele momento. Ele vai parando, ele vai gerando a pessoa de Cristo dentro da gente. Jesus disse que todos os mandamentos se reúnem em dois. Qual é? É fácil falar. Difícil é viver. Porque a gente sabe de cor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar meu próximo como a mim mesmo. Se eu cumprir isso, eu cumpro toda a lei.
Eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou adulterar. Eu não vou tomar o nome de Deus em vão. Eu vou guardar o sábado, porque o sábado hoje não é um dia, é uma pessoa. O sábado é Cristo. E Cristo em nós. Aí, não é essa parte que eu ia falar, mas vai dar um nó na cabeça de vocês. Eu vou deixar isso para um estudo. Porque nós temos quantos frutos do Espírito? Quantos gomos, na verdade? 9. Comparando com o mandamento que tem 10. E aí, o estudioso, ele fala que nós também temos 10 frutos. Porque o último fruto é Cristo. Porque ele é o próprio fruto. Ele é o sábado. Que lá nos 10 mandamentos, o sábado, a gente não guarda, entre aspas. Nós guardamos. Porque hoje você está aqui, hoje é o domingo. Hoje Deus, te chamou para vir para a casa dele. O nosso sábado é o domingo, o nosso sábado é a quarta, o nosso sábado é a segunda. Porque Cristo é o nosso sábado. Amém? Por isso? E ele vai nos capacitando. E existe uma diferença entre o Espírito em mim e o Espírito sobre mim. O Espírito está em mim. E toda pessoa que tem Cristo tem o Espírito, ainda que ele não ore em língua. Ainda que ele não tenha nenhum dom, ele tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele quer nos capacitar. Ele quer nos dar unção. E toda pessoa capacitada é uma pessoa ungida para fazer algo. Davi, ele foi ungido para ser rei. Os profetas foram ungidos para ser profetas. Os reis foram ungidos para ser reis. E a capacitação que você precisa é ser ungido para Deus fazer uma obra que ele tem e que você precisa aceitar essa obra. Porque a obra de Deus é boa, é perfeita, é agradável e não acrescenta dor. Pastor Elaine, então o que é ser ungido? Vamos abrir lá no Antigo Testamento, Isaías 61. Todo mundo abrindo. Enquanto você vai abrindo, você vai dando glória. Pastor Elaine, eu quero ser ungido. Tá frio aí, gente? Vocês estão com frio, todo mundo assim? Então pega fogo aí, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Deixa o Espírito Santo botar fogo em você. Quanto tempo que você não fala em língua, hein? Quanto tempo que você ainda não fala em mistério com Deus? Você já falou um dia, mas não falou mais. Deus vai te encher hoje. Aleluia. O que está escrito lá em Isaías capítulo 61, verso 1? O Espírito do Senhor, está sobre mim. Por quê? Porque ele, o Senhor, me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então é para isso? Então é possível que uma pessoa, pastor Elaine, esteja pregando e sem ser ungida para pregar? O que vocês acham? Uma pessoa pode estar pregando, ela não é ungida para pregar? Pode ou não? Pode. Ainda que ela pregue bem, ainda que ela tenha uma oratória, uma técnica, ela pode ser ungida ou não ungida. Por quê? Pregar se aprende muitas das vezes com coach, com internet, performance. Vocês sabiam disso? As pessoas fazem curso disso. E aí vira um teatro, uma encenação. Entenderam ou não? Cuidado com isso. Ser capacitado por Deus para fazer aquilo é outra coisa. Às vezes você é capacitado por homens, está tirando nota 10, mas não está tirando nota 10 com Deus. Então, pastor Elaine, o que é ser uma pessoa ungida? Fala comigo, o que é ser uma pessoa ungida? A Bíblia diz que todos nós somos ungidos. Todos nós. Jesus é o ungido. Jesus é o ungido de Deus, mas nós somos ungidos. O mesmo Espírito que está em Jesus está em nós. O apóstolo Paulo disse que todos nós temos a mesma unção de Jesus. Temos o mesmo Espírito de Jesus. Temos a mesma ousadia de Jesus. Nós somos ungidos em Cristo Jesus, ungidos pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. E eu vou te provar na Bíblia. E por que nós somos ungidos, pastora? E para que eu sou ungido? Se não fosse tão importante, não estaria repetidamente lá em Lucas essa mesma passagem. Jesus
ele proclamou isso no Novo Testamento. Lucas capítulo 4, 18. Abre lá. Olha que coisa linda. A mesma passagem de Isaías, que foi um profeta messiânico, ele profetizou a vinda de Jesus, gente, 700 anos antes de Jesus vir para essa terra. Ele era tão ungido, Isaías. A Isabela cantou uma música aqui de Isaías. Eis-me aqui, foi Isaías que falou. Envia-me a mim, foi Isaías que falou isso. Só que ele era um homem de impuros lábios. E quando Deus chamou ele, ele falou: ai de mim que eu vi o Senhor. Toca na minha língua. E o anjo foi lá e tocou na língua dele. E ele começou a falar a língua de Deus. Olha que coisa linda. Lucas 4, 18. Jesus vai proclamar a mesma coisa. Vamos ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Para eu andar de carro novo, para eu esbanjar na internet o terno que eu uso. Está escrito isso aí? Como é que é ungido? Como é que quer ser ungido? Relógios, sapatos. Difícil dar aleluia. E Jesus está vendo tudo isso. Aí eu pergunto para a igreja: quem foi que ungiu Jesus? O Espírito Santo. Quem unge você? O Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo não vem sobre medida, ela vem inteira. Eu preciso um pouquinho do Espírito Santo. Não tem, não existe isso. É tudo, é nada. Tem gente que fala assim: ó Senhor, me dá uma porção do teu Espírito. Irmãos, ele vem inteiro. Então você fala assim: me dá tudo do teu Espírito, Senhor. Fala isso para Deus. Não existe porção do Espírito. Sabe o que existe? Porção da unção. Aprenda isso. O Espírito, ele vem todo. Ele entra dentro de você e faz morada. Agora, a porção da unção, aí ela vai ser trabalhada à medida que você renuncia. Estão entendendo ou não? Eu estou sentindo a presença de Deus, pastora. Não está nada. Ninguém sente a presença de Deus. A presença é uma pessoa. A presença você conhece. Aleluia. Irmãos, errado é falar assim: Senhor, traz a sua presença agora, nós invocamos a sua presença. Irmão, em nome de Jesus, você anda na presença. Porque se você está fora da presença, você está no inferno. Você está na presença. Amém? Cadê o amém? O que você sente na realidade é unção. E para receber unção tem que pagar preço. Unção é um produto. Fala comigo, unção é um produto. E como um produto, né? É um perfume dentro de um frasco. Eu trouxe aqui. Aleluia. Pastora Ana ontem falou. Falei, obrigado por confirmar a palavra, Senhor. Que ela falou da... A Andréia está aí? Deve estar lá em cima dando aula, né? Que quando a Andréia passa, todo mundo fica com o perfume da Andréia. Que ela é muito cheirosa, ela gosta de perfume. E aí, você é o frasco, que quando você tem unção, você exala, essa unção. Vamos ver se chega até aí. Cadê a unção, Jesus? Cadê a unção? Recebe a unção de Deus. Não estou fazendo isso para te intimidar. Eu estou fazendo para você entender que você é cheiroso, que você é lindo, que Jesus também é cheiroso. Jesus é puro, Jesus é lindo. Já pensou você chegar aqui nessa igreja, tudo sujo, banheiro sujo, casa suja? Você vai achar, meu Deus, a pastora Elaine é muito suja.
Essa igreja é horrível, desorganizada. Cheira aí, por favor. Que delícia. Dorme não, pelo amor de Deus. Me ajuda a pregar. Mas às vezes a gente tem que materializar as coisas para você entender que o céu trabalha com ordem. A unção tem que ser cheirosa. Eu preciso atrair e não repelir. Eu preciso ser uma pessoa que atraio você para a igreja. Eu atraio a minha conduta, a minha vida. Tem que mostrar o Deus que eu sirvo. Oh, glória. Oh, aleluia. A unção desce. Ele desce. E você se intimida. Você se entristece. Você chora. Você se alegra ao mesmo tempo. Porque crente é assim. Você está chorando, daqui a pouco tu está rindo, dando gargalhada. No mesmo culto. É assim. Porque a unção, ela cura. Ela capacita. Oh, glória. O frasco é você. E o perfume é a unção. Mas essa unção, ela é uma capacitação, Augusto. É um revestimento transcendental. Ou seja, como a Bíblia diz, ungido. Não tem como explicar. A palavra ungido significa capacitado para fazer algo que eu naturalmente não tenho capacidade de fazer. Quantas vezes eu falei para Deus, eu não vou, não sei, eu não quero. Eu quero ficar escondida. Chorando nos pés do Senhor. E Deus falou, calma, ainda não é a hora, está no casulo. Ainda não é borboleta. Já viu as fases da borboletinha? Tem hora de ficar escondida. Porque no esconderijo você está sendo forjado, moldado. Mas muita gente não consegue suportar o esconderijo. Ele quer holofote. Ele quer plateia. E o forjamento é o casulo. Pastor Elaine, quem é ungido então, Pastor Elaine? É uma pessoa que tem uma capacidade sobrenatural de Deus. Não estou falando de dom. Porque existe o dom e existe a unção do dom. Unção vem sobre medida. Tem gente que tem muito unção, mas tem gente que tem pouco unção. Tem gente que não tem unção, mas tem gente que está seco. O frasco está vazio. Não tem cheiro de nada. Porque a unção, ela é derramada sob medida. E a medida que existe tem um preço. Ai, como dói. Como dói esse preço. Unção é um produto, meu irmão. Lembra das 10 virgens? Mateus capítulo 25, abre lá. Vamos ver. Quantas virgens eram prudentes? 5. E quanto eram nécias? Olha só, meio a meio. Sempre equilibrado. Deus é lindo. Cadê? Mateus capítulo 25, a partir do 7. Verso 7 até o 9. Vamos ler, por favor. Você vai sair daqui ungido, irmão. Porque eu pedi para Deus que eu quero ter uma igreja ungida. Vocês não vão ser mais enganados por falsos profetas. Porque nós estamos num tempo que muitos estão sendo enganados por falsos profetas. Olha que coisa interessante. Mateus 25, 7. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E os imprudentes, ou seja, as imprudentes, disseram às prudentes assim: dê a nós um pouquinho do seu óleo que vocês trouxeram, porque a nossa lamparina está se apagando. Verso 9. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem o quê? Então a unção é óleo. A minha unção é para mim. A sua unção é para você.
Cada um de nós tem uma unção, tem um preço que carrega na sua carne. Nem sempre você vai fazer igual, e Deus nem quer que seja igual. Mas você tem que ser igual a Jesus. A isso você tem que ser. Tá? Existem alguns níveis de unção. A maioria das igrejas não consegue discernir quem tem unção e quem não tem. Não sabe. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não tem unção é uma pessoa seca. Ela canta, ela prega, ela manifesta uma performance, e a performance vai iludindo as pessoas com euforia, achando que a pessoa está cheia da glória e cheia da unção. Entre unção e emoção é uma linha muito tênue. E as pessoas não têm discernimento, que é um dos 9 dons. Qual é um dos 9 dons? Dom do discernimento de espírito. Eu tenho que discernir se aquilo vem de Deus, se aquilo não vem de Deus. Se aquela pessoa está ungida ou se ela não está. Se ela está na carne ou não. Amém ou não amém? Amém. Exemplo. Poxa, aquele irmão tem uma graça para ministrar. O que essa pessoa está dizendo é que aquele irmão tem unção. Nossa, aquela irmã canta muito. Eu sinto o poder de Deus. E porque ele tem o quê? Unção. Nossa, aquele irmão prega com uma graça. É porque ele tem unção. Agora, tem gente que está seca, ela não tem unção. Por mais que ela seja boa, uma oratória boa, por mais que ela tenha talento, porque os dons, eles são dados para a igreja. E agora pega aqui, hein? Eles são irrevogáveis. Eu vou te mostrar. Ele não é tirado da pessoa. Vamos abrir lá para ver? 2 Coríntios 1. Aí a gente fica doido. Meu Deus, como é que fulano está sendo usado por Deus, entregando profecia, curando, libertando? É porque não é unção, é dom. E o dom é irrevogável. Deus não tira, é presente. Deus te dá, mesmo você sendo ingrato. Mesmo eu sendo ingrata, Deus não tira. Abre lá. 2 Coríntios 1, 21 ao 22. 2 Coríntios 1, perdão, acho que é 12. Não, é esse mesmo. Volta lá. Paulo escreve, declara, eu sou ungido, é isso mesmo. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ó, aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o quê? O penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então perceba, Deus já te ungiu. É isso que eu queria falar. Deus já te ungiu para algo que Ele tem para a sua vida. Só que você não pode decepcionar o Senhor. Fale comigo, eu sou ungido. Aí agora você pode dizer para mim, pastor, existe então pessoas ungidas? Sim ou não? Sim. Paulo disse que nós somos ungidos. Não é só Cristo, nós somos ungidos pelo Senhor. Primeiro nível de unção então. Eu recebo o poder ou a unção e com ele os dons. Junto com a unção vai vir os dons. Não existe ninguém sem dom. Todo mundo recebeu pelo menos um dom. Pastora, mas eu não sei qual é o meu dom. Ele vai se revelar à medida da sua vida e quando você vai caminhando com Jesus. Vai sendo revelado, tá? Toda pessoa que é ungida começa a manifestar esses dons. No entanto, os dons podem permanecer depois de ser ungido e a unção pode ir embora. Lembra de Saul? Foi embora. Porque da parte de Deus enviou um espírito. Então perceba, a unção pode ir embora. Saul foi embora. Sansão não foi embora? E ele achou que estava com Deus. Os olhos dele foram arrancados.
ficou envergonhado, envergonhando o nome do Senhor. Era nazireu de Deus, envergonhou o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque os dons, eles são irrevogáveis. A própria palavra dom sugere que não podem ser tomados. A palavra dom quer dizer presente, talento, virtude. Então Deus não pode tomar algo que Ele te deu. Ele não te emprestou o dom, Ele te deu. Então, por mais que estejamos indo para o inferno, o dom continua. Impressionante como muitas pessoas estão indo para o inferno por causa do dom. Todos nós recebemos o fogo do Espírito e o poder do Espírito, e com isso recebemos o dom. Não existe crente sem dom. Existe crente que não sabe o seu dom. Todas as pessoas que receberam do Espírito Santo têm dom. Aleluia. Olha que interessante. Pastora, como é que Deus pode usar a pessoa toda quebrada, toda destruída, toda pecaminosa? Abre lá. 1 Coríntios 12, 7. Agora é a primeira. Anota isso na sua Bíblia. Olha ali. Leiam. A manifestação do Espírito é conhecida a cada um, concedida a cada um visando um fim proveitoso. Mas em outra versão está dizendo assim, porque os dons do Espírito são dados a cada um. A cada um, ou seja, cada um, não é um grupo. Cada um tem um dom. Só que uns são visíveis, outros são invisíveis, outros são dom de poder. Existe dom de poder. Entendeu? Tem muita gente que é o dom visível de poder. Tocar assim, expulsar capeta. Curar pessoas. Mas olha o preço que essa pessoa de repente pagou para isso. Não é isso ou não? É, irmão. O teu dom é um dom automático do seu chamado. Vou citar, eu pedi para a Isabela cantar. Está nítido que ela tem um dom de cantar, ou não está? Mas ela está aperfeiçoando isso, louvado seja Deus. Fazendo curso, né, Isabelinha? Sim, para melhorar. O lírio, tudo. Queria eu. Nosso diácono Eduardo, está nítido, receba. Às vezes não é só um hobby, é Deus falando, olha aí, que estou eu trabalhando em ti. Aleluia. Estou citando esses jovens aqui, né? Pessoas que estão na casa fazendo o mover de Deus acontecer. Luiz também canta, Jéssica, Renan. Mas esses são dons que mostram, mas existem dons que não mostram, que também são importantes. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus lhe dá uma chama, um chamado, uma missão. E para cada missão, Ele dá um dom para conferir e para realizar essa missão. Deus não pode te dar uma missão sem arma. Sem a arma necessária para você realizar essa missão. As armas são necessárias para realizar essa missão. A Bíblia chamou de dom. Porque ninguém pode fazer uma missão sem dom. Estão entendendo? Quando a pessoa recebe esse dom, pastora? Quando ela é ungida. E isso é chamado de batismo de fogo. Por quê? Você recebeu o Espírito Santo no batismo. Ele já está em você. Agora você precisa ser revestido de poder. Jesus não fez nenhum milagre antes de ser revestido de poder. E ele ainda falou para os discípulos, olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam o quê? Revestido de poder. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus sem ter revestimento de poder. Aí vai ficar todo quebrado. Você tem que buscar o batismo do fogo, irmão. A evidência é falar em línguas. Você tem que falar em línguas. Está escrito. Os discípulos não saíram para fazer milagre antes de ter o revestimento. Jesus ficou 40 dias no deserto para receber o revestimento. Aleluia. Agora, olha outra coisa interessante. Esse povo disse que expulsou demônio, né, Jesus? Ensinou, pregou, expulsou. Mas o reino não pode ser dividido. Como é que eles expulsaram o demônio, irmão? Como é que você vê um monte de pastor expulsando demônio? Pelo dom.
Pelo dom. Porque o dom é irrevogável. Um momento da vida dele, ele buscou, ele jejuou, ele orou, ele botou cara no pó e Deus deu o dom. Jesus falou: profetizaram em meu nome, expulsaram o meu nome, mas não tiveram intimidade comigo. Eu não te conheço, apartai-vos de mim, diz o Senhor. Mateus capítulo 7. Um dia eles receberam esse dom. Ainda que vocês estejam expulsando na carne, o dom vai permanecer. O diabo gosta de crente carnal expulsando ele. Ele gosta. Vamos iludir. Vamos fingir que ele está me expulsando. Como isso, a pessoa vai se sentindo o quê? Poderosa. Deus está comigo. Eu estou expulsando. Só eu que consigo expulsar. Ninguém consegue. Já viu gente assim? Como funciona? O pecado e a queda é um buraco sem fim. Vai expulsando o demônio, curando enfermo em pecado, e você vai vendo o que isso vai dar na sua vida. Eu já peguei muitos pastores, muitos missionários que vêm todo quebrado para a gente cuidar, para a gente limpar a armadura. Como é que a pastora tem câncer? Já viu algum pastor com câncer? Já viu? Não posso conjecturar, mas muitos deles estão com feridas almáticas, feridas superficiais, feridas não tratadas, feridas não curadas. E aí aquilo vem para ele. Eu tenho dom de cura, eu tenho dom. Eu já ouvi uma pessoa falar assim: pastora, estão querendo pegar os meus dons. Eu olhei assim: mas o dom não é teu. O dom é de Deus, ele dá para quem quer. Aí acha que o dom vai te proteger. Não vai. Tá? Não vai. Você vai se afundando, pensando que Deus está contigo, deixando Deus te usar. Você vai pecando porque não tirou os seus dons, né? Na realidade, você está sendo iludido pela própria misericórdia de Deus. Não que ela te iluda, mas estão interpretando errado essa misericórdia. Porque Deus está dando tempo para você se arrepender. Manifestando por uma performance o dom e não a unção. Um dia você recebeu o dom do Espírito. Então isso significa que uma vez que o dom de pregar ou de curar, ele está sendo manifesto, você tem que ter cuidado. Quer ver um versículo que você sabe? Quanto muito é dado, quando muito é dado, muito é cobrado. A gente não pensa. Ah, não, Deus está me usando, vamos embora. Deus está me usando, vamos embora. E esquece de se consagrar, esquece de jejuar, esquece de vir para a igreja, porque tem o dom. Deus já falou para você que você tem o dom. Aí a soberba vem, a orgulho vem. Olha, desde ontem Deus está me dando Provérbio 16. Todo dia que eu oro, Provérbio 16, fala da altivez, da soberba, do orgulho. Cuidado com isso, porque isso é síndrome luciferiana, tá? O irmão, ele pode pregar bêbado. Você sabia que pode pregar bêbado? Pode, pela performance. Cantar bêbado. Pode levantar um paralítico bêbado. Pode sair do pecado 1 minuto e ali orar o paralítico e ele se levantar. Eu já vi vários vídeos, irmão, do povo indo na rua pregar. Aí o cara: eu já fui na igreja. Já viram? Aí quando ele abre a boca, começa a cantar, parece um lírio. Quem nunca viu? Não sou eu que vi, né? TikTok. Não, entendi. Jesus ajuda, pastora. Mas, irmãos, o homem está lá todo sujo de mundo, moribundo. Ali tem o dom. E ele vai cantar porque tem o dom. Mas está todo sujo, pecadinho, podre. Parece estranho, né, gente? Mas isso está na Bíblia. É dom. Porque tem gente que pensa que o homem de Deus é aquele que tem grandes dons. O irmão pode revelar sua vida inteirinha e ainda assim está caído. Vamos falar para mim. O que faz a diferença, pastora? Na vida de uma pessoa, pastora. É a unção.
não é o dom, é a unção. O que uma pessoa uma vez com dom de curar para sempre, ele tem o dom de curar. Uma vez o dom de cantar, ministrando louvor, sempre vai ter o dom de ministrar. Mas olha que interessante que diz Romanos 11, 29. Vamos lá. Agora vem a palavrinha que todo mundo queria ouvir, que está na Bíblia. Romanos 11, 29. Leiam. Porque ele não volta atrás, André. Ele te deu. Entendeu? O que você fez com o que eu te dei, André? Um dia ele vai perguntar. O que ele te fez? O que você fez, Patrícia? O que você fez, Vera? Lembra dos talentos? Da parábola dos talentos? Deus deu 1, deu 5, não foi? E aí um enterrou, o outro multiplicou, o outro não fez nada, só sentou na cadeira, foi para casa, chegou em casa, nem lê Bíblia. Tá vendo lá, Domingão do Faustão, nem sei que existe. Domingão do Hulk, sei lá o quê. Eu não vejo televisão, meu quarto não tem televisão. A única coisa que eu vejo de televisão é as notícias, para não ficar alienada. Mesmo assim eu fico, meu Deus, perturbação, desligo, vou pro céu. Não dá, só tem doideira, só tem morte. Aí a pessoa fica sonhando com coisas só de morte, porque só vê tragédia, em vez de sonhar com as coisas do céu. Ah, Jesus ajuda. Então, o dom é o que, irmão? Irrevogável. Ele te deu. Quem está entendendo até aqui? O irmão, ele está indo para o inferno, irmão. E Deus não toma mais o dom, porque foi um presente. Ter esses dons não necessariamente significa que a pessoa está sendo usada por Deus. Muitas das vezes o diabo usa até o dom da pessoa que Deus deu para a obra dele, para a obra das trevas, para iludir e enganar essas pessoas. Satanás, ele também se materializa de anjo de luz. Onde está escrito isso? Eu não vou pedir. 2 Coríntios 11, 14. Você sabia que Satanás, ele se materializa de anjo de luz? Em outras religiões... Poxa, mas eu fui em outra religião, eu recebi a cura. Eu recebi o milagre. É o espírito das trevas. Ele tira de um e coloca em outro. Maquiando. Está anotado. 2 Coríntios 11, 14. O diabo não tem poder de dar ou tirar a vida. Cadê o glória? Mas ele tem poder de trocar. Vocês sabiam disso? Ele troca. A doença estava na fulano, tira dali e vai para Beltrano. Lembra dos porcos? O que eu tenho contigo, Jesus o Nazareno? Ainda não é chegada a nossa hora. Manda que vamos para os porcos. Nem os porcos aguentaram os capeta. Eles tiraram do homem e colocaram em porcos. É isso que acontece com a gente. Você é liberto. Os demônios procuram algum lugar para habitar. Se você não é totalmente limpa e preenchida, eles vão voltar e habitar dentro de você. Porque Jesus falou, a casa que é limpa, adornada e não é preenchida, os demônios que saíram vão voltar e vão trazer mais 7 amiguinhos. É por isso que tem muita gente na igreja endemonizada, não é nem endemoniada. Ela está contaminada ainda com as iguarias. Não, que é verdade. Ela não manifesta demônio. Está tão encruado que ela não manifesta. Para ela está tudo bom. E não manifesta o poder de Deus. Por isso que tem gente que não é batizada no fogo. Deus está precisando de pessoas ungidas. Ungidas que são lavadas, remidas, mas permanecem na presença. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Então, cuidado, hein? Curar, falar, profecia, revelar, fazer milagre não é sinônimo que a pessoa é uma mulher e um homem de Deus. Você conhece a pessoa que está revelando para você? Quando você vai para esses lugares aí? Porque eu sei que vão. Não precisa falar não, que eu sei que vão. Aleluia. E eu gosto que vá para ver o que a gente está fazendo aqui. Está fazendo coisa boa. Se não tem culto na sua igreja, vá. Mas se tem culto na sua igreja e você não vem, e quem paga o preço para você está aqui, então, meu irmão, não sei o que está acontecendo com a tua vida, não. Eu vou te orar.
Porque tem culto na sua igreja. Eu conheço muita gente que vem aqui buscar fogo. Eu falei, você não tem fogo na igreja dele, não? Não sei. Em uma das grandes características de um falso profeta, escuta isso, é que ele só vai falar o que você gosta de ouvir. Ele vai alisar o seu ego. O profeta de Deus, ele tem a missão de matar a carne, ao invés de alisar. O dom, ele foi dado àquela pessoa, mas não está sendo usado para a glória de Deus. E tem dons, ela tem, mas não tem intimidade, ou não conhece o Senhor. Segunda coisa, ministrar esses dons de forma ungida. Eu quero ser ungido, pastora. Então você tem que ministrar esses dons que eu acabei de falar de uma forma ungida. Protegida, blindada, revestida. Eu olho para você e vejo que você é uma pessoa que se consagra. Porque quem é ungido de Deus sabe que aquela pessoa é ungida de Deus. Sabe que aquela pessoa está consagrada. Sabe que aquela pessoa fala do jeito certo de Deus. Entendeu ou não? Aleluia! Nem todas as pessoas possuidoras de dom são possuidoras da unção, pastora. Nem todos que cantam carregam óleo. Nem todos que pregam carregam óleo. O óleo é a capacitação do Espírito. Você precisa ser uma pessoa que carrega o óleo dentro de casa. Uma pessoa que carrega o óleo no seu trabalho. Cadê o glória? Uma pessoa que tem a unção do Espírito na vida. Tem todos os que estão pregando são ungidos, nem todos. O dom pode ser um dom automático do ministério, mas não é a graça de Deus na vida daquela pessoa. Unção, meu irmão, é ter graça de Deus, é fluir através de você. Unção é mudar o ambiente. Uma pessoa ungida, ela muda a atmosfera onde ela está. Uma pessoa ungida, aleluia, ela não é mundana. Ela entra em contato com o divino. Ela quer se parecer com o seu mestre. Um pregador espiritual, ele vai criando uma mentalidade espiritual nas pessoas. Um pregador carnal, ele mantém as pessoas carnais. Ele mantém. Quantos que já pregaram aqui nesse púlpito? Cadê fulano? Caiu. É, né, pastora? Fulano, eu falei, vamos orar por fulano. Porque faz coisas boas, 10. Mas se fez uma ruim, não presta mais. Mas Deus dá oportunidade para você se levantar. Deus dá. Mas você tem que mostrar que você melhorou. A sombra de Pedro curava. O lenço de Paulo, cadê você? Curava. Não curava? Eram ungidos. Quando o Espírito Santo está atuando através de nós, ali nós temos homens e mulheres ungidas. E esse homem, essa mulher ungida, ela vai mudando esse ambiente. Pessoas conseguem discernir quem está pregando debaixo da unção. Olha só, Isaías 10, 27. Pastora, como é que vai acontecer uma mudança? E eu sei que o que eu carrego é unção. Está lá nesse texto. Isaías 10, 27. Vamos ler todo mundo junto. Oh, Espírito. Olha o poder que tem a unção e não o dom. Ó, naquele dia, o peso deles será tirado do ombro de vocês. E o jugo deles será despedaçado ou removido do pescoço. Porque o jugo será despedaçado por causa da unção. Aqui, em outras versões, gordura é unção. Eu tenho que trazer soluções para o seu problema. Uma pessoa que carrega uma unção, ela sabe resolver problemas. Ela vai te dar estratégia para resolver problema. Ela carrega a unção. Ela carrega o discernimento do que Deus acha, do que Deus é, do que Deus pensa para a sua vida. O jugo só é despedaçado por causa da unção, não é por causa do dom, irmão. Escuta o que eu estou falando. A gente está cego. A gente vai encher a igreja onde o cara tem dom, mas às vezes não carrega unção. Vocês estão entendendo? Quem tem unção não precisa revelar o dom. Aleluia, desceu agora. Quem
tem unção não precisa revelar o dom. Tem gente aqui que Deus me mostra que tem unção e tem dom de curar, de revelar, mas ainda é imaturo. Precisa trabalhar isso no mundo espiritual. Deus vai treinar você. A unção quebra o jugo, mas sem unção elas não vão mudar de vida, porque quem quebra o jugo é a unção. Não precisamos de pessoas ungidas. Na verdade, precisamos sim, Senhor. Nós precisamos de pessoas ungidas. Nós precisamos de pregadores ungidos. Nós precisamos de músicos ungidos. Nós precisamos de dança ungida. Nós precisamos de gente fazendo as coisas para Deus de forma ungida. Você, meu irmão, não pode subir no altar na carne. Escuta o que eu estou falando, hein? Ou fazer qualquer coisa para Deus na carne. Porque tudo que fazemos na carne vai voltar para nós de alguma maneira. Porque nós estamos na comissão de frente e na frente da batalha. Se você vê algum ungido de Deus passando por uma prova, é porque Deus está requerendo algo dele. Não é o diabo. Ele é ungido, ele escuta a voz de Deus. Você tem que ser linha de frente. A unção despedaça o jugo, a unção quebra o jugo, a unção cura, o dom também cura, mas uma pessoa que é curada na unção, a doença não volta, pastora Mirth. Você está entendendo isso? Tem gente que é curado, aí Deus fala, vamos ver se ele vai permanecer na unção. Quando vê, parece que volta pior. Está aqui, uma prova ambulante. Desculpa, mas é um milagre ambulante de fé. Cheio de laudo, laudado por não sei quantas milionésimas CDI não, CID, mas está aqui, não falta culto, dá glória a Jesus, pisa na cabeça da serpente, passa prova, passa luta, mas eles estão dando glória e aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do Maurício, não só estou citando ele que está aqui no altar, mas muitos aqui estão glorificando o Senhor na guerra, na luta, mas sabe no Deus que crê. Oh, glória! Olha que interessante. Gente, 8 horas. Eu estou indo, vocês estão indo comigo, né? Porque meu relógio não está aqui não. Mas vocês me aguentam um pouquinho? Está terminando. Olha o que John Wesley fala. Olha o que Sabe quem é John Wesley? Ele foi um pastor que fundou a igreja wesleyana, metodista wesleyana. Quem já veio da metodista aí? Então, ele foi um dos fundadores lá. Olha o que ele falava. A pregação é uma pessoa morta, morta, pregando para um público morto. Olha que doideira. A pregação é uma pessoa morta, pregando para um público morto. No entanto, ele dizia assim, pregador, põe fogo nesse sermão. Ou joga esse sermão no fogo. Porque se eu não tiver unção, se eu não tiver graça, vocês vão voltar da mesma maneira. Põe fogo. E ele ainda diz, porque um pregador ungido, ele prega para gravetos. Nós somos os gravetos. Qualquer pregador ungido taca fogo nos gravetos. Agora, se o púlpito incendiar, as cadeiras pegarão fogo. Por quê? Porque nós estamos aqui como folhas secas, sedentas pela unção, queremos ser tocadas pelo Senhor. Ele falava isso, mas esse homem orava, irmãos, 8 horas por dia. Ele se consagrava. Cadê os consagrados? A gente diz, a palavra diz, Jesus falando, vocês vão fazer obras maiores que eu. Mas como é que eu vou fazer obra maior que Jesus se eu não quero jejuar? Se eu não quero orar? Se eu não quero clamar, se eu não quero me consagrar, não vai fazer nada. O problema é que hoje nós vivemos uma geração de pastores empresários. Eu sou empresário, não sou pastor não. Pastor é meu segundo. As pessoas estão indo para a igreja e estão usando o púlpito. Não estão mudando, perdão. Porque nós, pastores, não temos unção. Nós não podemos fazer as coisas na força do braço, irmão.
Eu não posso ficar toda hora ligando para você. Cadê você? Sumiu. Você tem que ter saudade de Deus. Tem gente que não tem saudade de Deus. Quer vir para a igreja só pedir uma bênção. Tô ruim, vou para a igreja. Mas quando você tá bom, você tá onde? Oxente. Tá onde? Vice? Eu tô vendo lá. E ela fulano lá não vai para a igreja. Não precisa. Falei ontem. Deus quer participar de tudo da sua vida. Não é só na hora da doença, não. Não é na hora do enterro, não é na hora do casamento. É em todas as áreas Ele quer participar. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Deus quer nos dar unção. E todos podem ser mudados em um culto ungido. Fale comigo, a unção tem preço. E agora é a resposta. Oração e jejum. Acabou. Eu dei uma volta para te ensinar que para você ter unção, você tem que ter oração e jejum. Você pode ir trabalhar amanhã, mas vai em jejum, filho. Entendeu? Você pode fazer o seu trabalho, sua empresa funcionar, porque isso é de Deus, né? Quem não tem porta aberta, vai trabalhar. Quem tem porta aberta, vai trabalhar. Agora, quem não tem porta aberta, tem que ir aqui orar. Sabrina está aí, ó. Deus abriu a porta, escancarou. Karina abriu a porta, mas não faltava consagração. Porque a consagração é onde você consagra para Jesus a sua vida. Oh, glória! Ele se dedicava, meu irmão. O John Wesley, você, eu, dedicava. Jesus, antes de pregar, ele foi levado ao deserto. Todos os discípulos, eles eram homens de oração. Todos eram homens de jejum. Se Jesus, antes de pregar, foi comprar unção, quanto mais eu e você. Ele era Deus. Ele era homem. Mas ele falou, não, eu me esvaziei da minha agora eu tenho que aprender como é que vem a unção de novo. Não é isso? Se você não é ungido, fala assim, Senhor, qual é o preço? Fala aí. Senhor, qual é o preço? O preço é o mesmo. Não dá para ter unção se você almeja. Isso aqui é forte. Não dá para ter unção que você almeja e o pecado que você tolera. Eu quero ser ungido, então larga o pecado, filho. Eu quero ser usado, então abandona o velho homem. Não dá para ser ungido e andar no pecado. Não dá para ter os dois. Podemos ser chamados pelo nosso mega ultra talento, mas precisamos ser ungidos. Um pastor contando um testemunho, isso é interessante, ele tinha 16 anos de idade, tá? Nesse tempo. E ele ia ministrar o louvor, pega a equipe de louvor, ministrar o louvor em um culto que começava às 18 horas. Sabe que hora que ele chegava? 15 horas. E ele ficava dentro da igreja, não, porque a igreja estava fechada. Ele ficava às 15 horas, de pé, encostado num pé de eucalipto. Fazendo o quê, pastora? Orando. Orando em língua. E aí ele falou assim, sabe o que fazia isso? Eu ia ministrar no louvor 40 minutos somente. Eu sabia que tinha responsabilidade muito grande. E eu tinha que subir na plataforma ungido. E eu não podia me sentir um fracassado. Pois se culpava ele quando não fluía o louvor. Ele sabia que a culpa era dele, porque ele estava ministrando. Ele tinha que fazer o céu se fender. Você sabia que tem louvor que Deus nem cheira? O céu fica cerrado. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? É porque não se consagram. Na verdade, a igreja toda é adoradora. Isso aqui são ministros de música. Nós somos adoradores. Só que às vezes o louvor não flui. E Deus vai, não estou sentindo, porque não se consagram. Ele tinha que fazer o céu se fender, porque o ungido, ele é aprovado pelo Senhor. E o que as pessoas sentem quando você ministra, meu irmão? Quem é de oração sabe que é de oração. E ele pega fogo. Só quem é ungido reconhece o ungido de Deus. Raramente os crentes hoje sabem discernir unção, emoção e performance. Você sabe discernir quem tem unção, quem tem performance e quem tem emoção. Você precisa ter o dom do discernimento de espírito. Fala para mim, nós precisamos de óleo.
E como se consegue óleo, pastora? O crente tem que ser igual pastel de feira, irmão. Como é que é o pastel de feira? Aí, Jeane, você me mandou, lembra? Gravei a frase. O que é pastel de feira? Pouca carne e muito óleo. Mas conjectura isso na sua vida. Se tu tá na carne, como é que a unção vai descer se a unção vem do alto, não vem da terra? Você vai ter performance. Você vai ser engraçado. Desculpa, né? Desculpa aí, mundo. Mas Deus me deu o dom da alegria. Agora eu não posso usar da alegria que Ele me deu para ser uma palhaça. Vocês estão entendendo? Porque se eu quiser palhaçada, eu vou pro circo. Não é não? Aqui não é palhaçada. Aqui é mostrar a você que Deus tem tudo para nós. Tudo para nós. Fale comigo assim: eu quero ser um pastel de feira. Pouca carne e muito óleo. Pastor Elaine, e como eu consigo esmagar isso? Para ter o óleo, irmão. Você tem papel toalha, né não? Como se consegue suco de uva? Como se consegue azeite? Esmagando, espremendo. Nós somos uma geração que não quer ser esmagado, não. A gente prefere ser exibido. É uma geração que quer mostrar para alguém que ele está sendo visto. Só que o grande foco não é você. É o Espírito Santo que habita em você. Você tem que desaparecer. E quem tem que aparecer é o brilho de Jesus. Deus só pode usar um homem ou uma mulher de Deus grandemente depois de esmagar, irmão. Satanás, ele te exalta para te esmagar depois. Deus te esmaga para te exaltar depois. Óleo e vinho se extrai esmagando. Talvez o pior momento da sua vida pode ser hoje. E Deus está te esmagando. Não é? Estou olhando aqui, não é? É. Produzindo óleo, filha. Produzindo unção. Essa geração não vai espremer e experimentar uma unção poderosa de Deus enquanto ela é mimada. Tem gente que não gosta nem de ouvir essa palavra mimado. Pastora, tu tá me ofendendo. Sniff, sniff. E eu quero falar uma bem clara aqui para você. Eu, Elaine, eu fui chamada para curar mimimi. Lembra quando eu falo aqui? Primeiro você chega aqui é leitinho, depois é papinha, depois é mocotó. Ainda não cheguei no soco gospel, mas quase. E aí Deus me segura, porque eu não posso usar a força do braço. Né? Eu preciso descer e pedir para o Senhor misericórdia. Mas eu fui chamada para isso. E tem gente mimada. E elas não se criam comigo. Você pode falar para mim: eu estou tão ferida, pastora Elaine. Aí eu vou dizer para você assim, ó: o único motivo pelo qual Deus te trouxe nesse ferimento foi para você liberar perdão. Perdão, libera. Fez com você? A vida vai mostrar quem é quem. Só perdoa. Pastor, é muito difícil, mas olha aqui que bonitinho. A cruz mostra que ele perdoou. E se ele perdoou e eu sou filho do Altíssimo e eu quero ser ungido, ai como dói. Perdoa também. Para não vir um câncer na sua vida, para não vir algo ruins, entrega na mão dele. Ele sabe como curar. E se Deus estiver te esmagando hoje, eu estou tentando tirar de você, sabe o quê? O processo. Porque muitas das vezes a pessoa ouve, é mimizenta, e aí está no processo, não quer ouvir verdade. E aí se magoa e vai embora. Não é assim, irmão? Fala que é, me ajuda. Então, pelo amor que você tem a sua vida, pelo amor que você tem a Jesus, aproveite o tratamento e seja curado. Porque é lindo quando uma pessoa está curada
ela fala e flui. Ela não carrega a mazela, não carrega as pessoas com ela. E por último, terceiro lugar, como extrai o óleo, pastora? No secreto. Você não precisa ir para o monte. Você não precisa ir para o vale. Dentro do seu quartinho mesmo, o óleo vai descer. A geração exibicionista não suporta o quarto da oração. Porque lá não tem foto, não tem selfie, não tem Instagram, não tem Facebook. Lá não tem performance. Lá só tem você e Deus. Lá nós não somos notados. Avivamento não é autopromoção. Avivamento é autorrebaixamento. Ninguém consegue ser rebaixado. Parece que você fracassou. Quando Deus fala assim, ó, eu vou destruir tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra até você depender somente de mim. Cadê aqueles que dependem de Jesus? Não aceite andar seco. Peça a unção do Espírito. Não aceita andar seco. Pessoa seca não consegue dar nada para ninguém. Pessoa seca não tem resposta. Pessoa seca anda na carne, vive na carne, fala na carne, ri na carne e ainda ri de você por trás. Isso é pessoa seca. Agora, a pessoa da unção, ela pode estar até ferida com você, mas ela vai até você e ela fala, Senhor, que diminua eu e tu cresça. Estou ferida, mas não estou morta. E eu quero mostrar para vocês aqui uma cena muito forte. Pode passar. Hoje eu passei, mas foi necessário. Passei 15 minutos, mas foi necessário, porque eu precisava instruir vocês. O Senhor falou, eu falei, Senhor, tinha 20 folhas, eu baixei para 13. Aí eu falei, Senhor, eu vou falar isso tudo? Aí ele, fale tudo. Olha aqui, o segredo do Getsemane não vai explodir a sua mente. O que, gente? Estou cega. O segredo do Getsemane que vai explodir a sua mente. Você sabia que esse lugar não era apenas um jardim? Era a prensa de azeite. No idioma original, Getsemane, que é Getsemane, significa literalmente a prensa de azeite. Era um local no Monte das Oliveiras, onde enormes pedras de moinho, que essas pedras que estão ali, ó, elas esmagavam as azeitonas. E Jesus não foi orar ali por acaso. A última prensa de Jesus foi ali. Na terceira oração, o peso máximo, a agonia, foi tão extrema que os vasos capilares de Jesus se romperam. Lucas 22 diz que seu suor se tornou como grandes gotas de sangue, imitando o líquido da última prensa da azeitona. A regra das 3 prensas. Na cultura bíblica, a azeitona, ela passa por 3 esmagamentos. Primeiro, o óleo puro, sagrado, usado apenas no templo. Segundo, a segunda prensa, o óleo usado como alimento e remédio para curar feridas. Terceiro, o peso máximo, que esmagava tudo até sair líquido escuro, semelhante a sangue. Por que Jesus então orou 3 vezes? Né? São 3 prensas. Em Mateus 26, Jesus reproduz exatamente o processo do azeite. Ele se afasta, ele ora intencionalmente por 3 vezes. E a cada oração, a pressão espiritual aumentava sobre ele. O cordeiro da prensa. Isaías 53, ele profetizou isso, gente. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O peso do pecado do mundo caiu sobre os seus ombros. E Jesus, com as pesadas pedras do moinho, sem esmagamento não tem azeite. A azeitona, ela precisa perder a sua forma original para que o óleo flua. Jesus suportou ser prensado, ser esmagado no Getsemane, para que o azeite mais puro pudesse ser liberado sobre a sua vida, que é o Espírito Santo. Então, perceba, todo esmagamento que vem sobre a minha vida e sobre a sua,
por atitudes, palavras, gestos, ações, malícias, imundícia. Pessoas que você fala assim, cara, essa pessoa eu não quero ver nunca mais na minha vida. Encare com isso. Deus está usando essa pessoa para forjar você. Porque é assim que o céu trabalha. Enquanto você não entende isso, você não aceita a repreensão. Porque a repreensão não machuca, não dói. Nem falar assim, está repreendido em nome de Deus, nem isso não. É falar assim, ó, você é assim, 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 você não está pronto. E a gente às vezes não quer aceitar. É mais fácil você falar o que para a pessoa? Elogios. Mas o que Jesus falou para as igrejas lá de Apocalipse? Ele começou elogiando. Mas depois ele falou, mas eu também tenho contra você isso, isso e isso. Hoje eu comecei elogiando vocês. Vocês são ungidos do Senhor. Vocês são princesas, são príncipes do Senhor, sacerdotes, nação santa, povo escolhido do Senhor, herdeiros do Senhor. Mas o Senhor tem contra nós. Nós estamos secos. E eu vou falar nós, porque eu também preciso de buscar a unção do Senhor. Porque com a unção você vai quebrar todo jugo. Todo jugo que está na sua vida vai quebrar com a unção que você carrega. Eu não cheguei até aqui sem Jesus. Eu cheguei até aqui porque Jesus já estava. Cadê os músicos? E você que quer unção, pastor, eu não sou batizada no fogo. Eu tenho Jesus, eu aceitei Jesus, eu me batizei, mas eu ainda não falo em língua. Você precisa ser resgatado. Eu queria orar. Curva a sua cabeça. Eu não quero expor ninguém aqui. Como eu disse, a unção também desce no seu quarto. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, pega a sua Bíblia, bota a mão na Bíblia, mão direita na Bíblia, e fala assim, Deus, eu ouvi a palavra hoje, muita marretada na minha cabeça, hein, Deus? Mas eu quero ter unção, eu quero ter a graça, eu quero não só ter o dom, mas eu quero ter o fruto do Espírito. Eu quero que o Senhor possa me quebrar, se for preciso, para que eu possa exalar o cheiro suave de Jesus Cristo. Senhor, que nessa noite, cada pessoa que entrou por essas portas, cada família aqui representada, ela possa nascer de novo da água e do Espírito. Porque a unção que quebra todo jugo, ela despedaça toda a penha. Ela quebra tudo aquilo que precisa ser quebrado. Senhor, nos ajuda a nos examinar, olhar para dentro, ver se há em nós algum caminho mau. O Senhor nunca foi religiosidade. O Senhor foi Espírito e é espiritualidade. Nos ensina a ser pessoas melhores. Nos ensina a ser um filho melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, um trabalhador melhor, um empresário melhor. Para que nós possamos, Pai, te honrar. Nós só temos essa vida. Você não tem mais outra vida. Você só tem essa chance. Quem sabe você tem 50 anos, 60 anos, 70, 80 anos. E você ainda não experimentou essa unção que desce. Essa unção que resplandece. Essa unção que cura a alma do indivíduo. Quem sabe você chegou aqui hoje precisando de uma palavra de vitória. A vitória é Cristo em nós. A esperança da glória. Que nessa noite, eu e você, possa fazer um pacto com o Senhor. Um pacto que foi feito há anos atrás, há 2000 anos. Um pacto de sangue. Ele pagou o preço por mim e por você. Nós te louvamos, Jesus. Nós te amamos. Nós queremos ser moldadas pelo Senhor. Nós queremos ser achadas pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém.